parte, querido, quando aqui fala que porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram da palavra de Deus, dos poderes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois quanto eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Isso aqui está falando que o ser humano ele não tem essa capacidade sozinho de se reconciliar com Deus. E você já percebeu que as pessoas que se desviam do caminho de Deus, assim como o diabo que caiu do céu, que tinha toda uma glória ao lado do Pai, depois que ele fez aquela rebelião e cai, ele durante os tempos usa a própria palavra de Deus ou aquilo que Deus fala para poder defender o seu erro, a sua queda. Assim são os desviados. As pessoas se desviam, conhecem um pouco da Bíblia, sabem de todo o sistema como funciona dentro da igreja, e eles utilizam essas ferramentas que eles têm na mão para defender o erro deles. Sair por isso, por aquilo, que na igreja tem os seus erros, mas a palavra de Deus também diz assim, que eu não concordo com aquilo, eu não concordo com isso. Se eles fossem tão firmes na palavra, como o diabo também poderia ser firme, que alguém diz que o diabo conhece toda a Bíblia. Ele pode conhecer a letra, mas não tem a intimidade da palavra que um crente que, com a sua dificuldade, com o seu vento, com o seu deserto, como uma pessoa queira dizer, ela continua caminhando. Se uma pessoa consegue, por que a outra não pode conseguir também? Decepção todo mundo tem dentro das igrejas, e as pessoas às vezes se desviam por causa de uma palavra, porque o irmão não cumprimentou, aquela coisa toda. Então, quando fala que é impossível ele retornar, fala é impossível que a pessoa própria ela retorne. Do verso 9 em diante diz assim: mas de vós, ele está falando agora para aquela igreja que foi direcionada para os hebreus. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas maiores e coisas que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto, olha aí, para se esquecer das vossas obras e do trabalho, do amor, para com o seu nome mostrasse, enquanto servirdes aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Ou seja, agora vocês que estão recebendo a palavra, vocês que estão de pé, Deus ele tem o quê? Tem para nós coisas maiores, coisas que acompanham a salvação. Então tem que fazer como a Bíblia ensina: andar de modo digno, ser santo em toda a nossa maneira de viver, fugir da aparência do mal, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O apóstolo Paulo tem um verso que ele diz assim: quem foi que vos persuadiu a desobedecer à verdade? Aí ele completa: não foi aquele que o alistou para a guerra. Não foi aquele. Então Jesus, é como meu pastor sempre diz, as pessoas erram, mas não aprenderam com ele a errar. As pessoas se separam, mas não aprenderam com ele pregando que era para se separar. Antes o casamento é para sempre. Está entendendo? As pessoas se desviam, mas o pastor não ensina as pessoas a se desviar. Pelo contrário, ensina a permanecer firme na fé. Então agora o apóstolo diz: agora nós que estamos de pé, é como a Bíblia fala, né? O que está de pé, tome cuidado para que não caia. Então Deus tem planos maiores para aqueles que estão vivendo o evangelho pleno, a palavra, a verdade. A gente vai tropeçar, vai cair, mas a Bíblia diz que se a gente cair por 7 vezes, o Senhor vai nos levantar. O Senhor vai nos ajudar. O Senhor é Ele quem nos segura pela mão direita e nos ajuda. Aí ele diz no verso 11: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado. Ou seja, o que é o mesmo cuidado? O mesmo cuidado é como Deus, quando ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus viu um grande clamor vindo daquela cidade, e Deus falou: vou descer lá e vou ver se o clamor dessas pessoas corresponde com as suas atitudes. Quando Deus chegou lá, fedia as suas narinas e desejou destruir. Então,
Devemos ter o cuidado de demonstrar o mesmo zelo que Deus tem para conosco. Nós temos que ter o mesmo zelo para com Deus. Para quê? Aí completa. Para que a completa certeza de esperança esteja com vocês até o fim. Para que vos façais, não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. Aí nós vemos os apóstolos, a maioria foi martirizado. Só João, se eu não me engano, que João Evangelista que não morreu martirizado. O restante foram degolados, foram esfolados, foram decapitados, crucificados de cabeça para baixo. Outros foram crucificados. Não está entendendo? João Batista perdeu a cabeça. Então nós temos que fazer o quê? Não negligenciar e ser imitadores do que aqueles por fé e paciência herdaram a promessa. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outra quem jurar, jurou por si mesmo. E o juramento de Deus foi tão forte que depois Deus faz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu tenho Cristo como o meu Salvador. E nenhum homem vai conseguir se salvar se não for por ele. Ou seja, o verso lá no começo, como você perguntou, para me explicar. Porque é impossível que uma vez você, sendo iluminado, conhecendo a palavra, caindo, possa novamente ficar de pé na perna do Senhor. Quando fala isso, está falando do homem natural. O homem, por si só, ele não tem essa força. Ele não vai conseguir encontrar o caminho. Então, eu preciso achar o caminho que é Jesus e ficar firme nesse caminho, vivendo de modo que eu venha refletir a glória de Deus. Jesus mesmo nunca deixou ninguém enganado, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então eu sei que as dificuldades vão vir. Se não fosse assim, Deus não falava para o apóstolo Paulo, Jesus não falava para o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo reclama, resmunga a respeito dos problemas que ele estava passando, e Jesus joga na cara dele. Fala, antigamente você andava perseguindo o povo, antigamente você mandava matando o povo, prendendo o povo, agora você vai padecer pelo causa do Evangelho, vai sofrer luta, vai ser perseguição, vai ser preso e até morto. E ponto final, permanece firme na fé. Aí Jesus completa o quê? Paulo, a minha graça te basta. Enquanto a gente não entender que nesta vida nós estamos sujeitos a todas as coisas, não só coisas boas, o problema é que as pessoas só querem as bênçãos. Enquanto eu não entender que a minha vida com Cristo é independente da condição financeira que eu tenho, da conta bancária que eu tenho, da saúde que eu tenho, do trabalho que eu tenho, da onde eu moro, enquanto a pessoa não entender isso, ela vai ficar sofrendo. Eu já tive altos e baixos na minha vida. Hoje eu estou numa situação boa, confortável, mas já teve dia que eu não tenho 50 centavos para dar minha filha tirar uma xerox. E eu era pastor. Hoje eu estou com a minha saúde boa, mas já fui para a igreja morrendo, passando mal, sentindo dor, mas o meu compromisso não me fazia estar lá. E isso é reconhecer que, independente da situação que eu esteja, Deus é Deus na minha vida e eu não posso voltar para trás. Olhando firmemente para o autor da nossa fé, Jesus Cristo Senhor. Esqueço-me das coisas que para trás ficam, começa esse versículo. Então, eu sozinho, se eu cair, eu não vou ter condição de ficar de pé novamente. Mas Deus tem um plano maior para a minha vida. Deus tem algo superior para a minha vida. E essa demonstração dessa superioridade vai acompanhar a minha vida através dos frutos. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vades e desfrute e vosso fruto permaneça. Amém? Deus abençoe, meu amigo.